por aqui, eu, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e hoje começa uma nova série aqui no canal para você. Eu vou resolver os últimos 3 anos de prova do Enem. Então a gente vai começar pelo ano de 2015 e eu vou dividir a prova em 3 partes. Então a nossa primeira bateria de questões vai ter 5 questões, depois eu vou fazer um bloco de 6 questões, vai ser a aula 2, e um outro bloco de mais 6 questões para resolver essa prova de 2015 com vocês. Então, bora para a parte 1. Bora lá, galera. Primeira questão, o enunciado está aí na tela. Faz o seguinte, dá pause e aí lê o enunciado para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo aqui. Se eu for fazer a leitura do enunciado, a gente vai fazer o vídeo ficar grandão aí, vai ficar muito cansativo. Dá um pause, lê o enunciado rapidinho. Bom, vamos lá. Essa questão 46, a gente fala sobre a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada por conta dessa elevação de altitude aí. O cara saiu de uma região mais baixa e foi para uma região mais alta, de altitude mais elevada. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter noção aqui é a relação entre a altitude e a pressão atmosférica. Só para a gente começar aqui, qual é o lance? Quando você está a nível do mar, a pressão atmosférica ela é maior. Por quê? Olha o tamanho da coluna de ar que eu tenho aqui sobre a minha cabeça. Então, essa setinha verde que eu estou representando aqui é a coluna de ar sobre a sua cabeça quando você está no nível do mar, certo? Só que, ao passo em que você sobe uma serra, enfim, sei lá, se você saiu de uma região litorânea e foi para uma região serrana, o que está acontecendo com a coluna de ar sobre a sua cabeça? Essa coluna está ficando cada vez menor, beleza? Então, o que acontece? A pressão a nível do mar, essa coluna de ar sobre a sua cabeça, ela é maior do que na serra. Então, a pressão a nível do mar, ela é maior do que a pressão na serra, beleza? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, beleza? Daqui a pouco eu escrevo isso para você. Então, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Legal? Então, quando o cara sai do nível do mar e vai para um nível mais elevado, essa pressão reduz. Legal. E o que acontece com a concentração de oxigênio? Aqui em cima, nós temos um ar mais rarefeito. O que significa esse ar rarefeito? Significa que nós temos uma baixa concentração de oxigênio. Se eu tenho pouco oxigênio em fase gasosa, se a concentração desse oxigênio é baixa, nós podemos dizer que a pressão parcial do oxigênio é baixa também, beleza? Se eu tenho uma baixa pressão parcial do oxigênio, essa concentração desse cara é menor. E eu estou falando de oxigênio na fase gasosa, o que nos remete a esse equilíbrio químico aqui, ó. O equilíbrio químico do oxigênio em fase gasosa com o oxigênio em fase aquosa. O oxigênio gasoso, ele pode estar presente na atmosfera como gás ou ele pode se dissolver em água, tranquilo? E aí quando você tem a redução da pressão parcial de O2, o que está acontecendo? Eu estou reduzindo a concentração de oxigênio em fase gasosa, o oxigênio como gás, beleza? E aí, pelo princípio de Le Chatelier, o que acontece aqui? Eu estou diminuindo a concentração desse reagente. Logo, o equilíbrio dessa reação vai ser favorecido no sentido inverso, beleza? Então, ó, o que acontece? Lembra da regra do urubu? Se você não viu, ó, tá subindo um card aqui agora para você. Da dica Enem de equilíbrio. Então, o que acontece é, eu diminuo a concentração do reagente, desloco o equilíbrio para onde? Para o sentido inverso aqui, tudo bem? Então, eu vou ter menos oxigênio em fase aquosa, tranquilão? Bom, se eu tenho menos oxigênio em fase aquosa, a concentração dele está diminuindo. Então, volta para esse equilíbrio que é o equilíbrio da nossa questão. Se eu tenho redução da concentração de oxigênio, eu vou ter menos oxihemoglobina disponível. Eu vou ter menos hemoglobina nessa forma aqui, beleza? Então, o equilíbrio está deslocado para o sentido inverso. Diminuiu a concentração de oxigênio aqui, desloca para o sentido inverso. Então, para essa nossa primeira questão, a questão de número 46 da prova de 2015, o gabarito é letra D. Essa alteração no equilíbrio pode ser justificada pelo quê? Pela redução da pressão parcial de oxigênio. Eu vou dar espaço para você tirar o seu print. Aqui, antes de você tirar seu print, qual é a relação, né? Quanto maior, vamos lá, a pressão atmosférica, menor é o quê? Altitude, beleza? Em elevadas altitudes, baixas pressões atmosféricas, em baixas altitudes,
elevadas pressões atmosféricas. Beleza? Quanto maior a pressão, menor a altitude. Outra relação, quanto menor a pressão parcial do oxigênio, menor vai ser a concentração do oxigênio. Beleza? Tranquilidade? Outra, quanto maior for a altitude, menor é a concentração de oxigênio. O ar fica mais rarefeito. Rarefeito. Beleza? Show de bola? Bom, vou deixar você tirar o seu print aí. Printa aí, tira seu print. Printou? Beleza? Bora para a próxima questão então. Vamos lá, galera. Questão 47 tá na tela aí para vocês. Galera, essa questão 47 fala do seguinte: nós temos uma indústria têxtil jogando corante dentro da água, beleza? E aí o que acontece? Ao despejar esses corantes, a gente pode ter uma série de problemas no ecossistema aquático. E aí o problema em questão é o seguinte: a água vai escurecer, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Você tem a água e aí ao jogar esse corante, o que vai acontecer? Vou pegar aqui e vou escurecer só a superfície. No que eu escureço essa superfície, eu vou ter a incidência de luz passando aqui? Não. Então, como não passa luz, a gente vai cessar com os processos fotossintéticos. Então, não tem mais fotossíntese, sacou? Se não tem mais fotossíntese, essa é a consequência imediata. Se não tem mais fotossíntese, o que vai acontecer? Eu vou ter um acúmulo de matéria orgânica e a gente vai ter a geração do processo chamado de eutrofização, beleza? Então, a consequência imediata é o fim da fotossíntese. Escureceu a água aqui na superfície, a luz não passa, se não tem luz, os seres autotróficos não conseguem fazer o processo fotossintético. Bom, então, só para a gente fechar aqui, eu queria ver com você a diferença entre eutrofização e magnificação trófica. É um apelo bem bacana aí na parte de química ambiental. O lance é o seguinte: a eutrofização é quando você tem um acúmulo muito grande de matéria orgânica. Por exemplo, eu costumo dar de exemplo eutrofização, formação de valão. Beleza? A formação de valão seria o exemplo perfeito de eutrofização. Tranquilo? Você tem um acúmulo muito grande de matéria orgânica e aí vai gerar todos os processos decorrentes do excesso de matéria orgânica naquele meio. E a magnificação trófica? Galera, magnificação trófica é o seguinte: vai ser o acúmulo de um certo poluente ao longo dos níveis tróficos. Então, ele começa acumulando no produtor, aí do produtor vai para o consumidor primário, do consumidor primário vai para o consumidor secundário. Então, a quantidade desse elemento específico vai aumentando ao longo dos níveis tróficos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, quanto mais alto o nível trófico, maior a concentração do contaminante. Já vou dar um exemplo disso. Então, geralmente, nós temos essa contaminação rolando com metais pesados. Exemplo clássico, o mercúrio, beleza? Então, o que acontece? Vamos supor que você tenha o despejo de mercúrio num certo corpo d'água, beleza? Então, primeiro, os organismos autotróficos vão incorporar aquele mercúrio e aí o peixe vai vir e vai comer uma pancada daqueles organismos autotróficos, certo? Aí depois, alguém vai pescar esse peixe e vai comer. Só que eu não vou comer um peixe só, vou comer 2, 3 peixes. Aqui é fome de monstro, rapaz. Então, se eu comer vários daqueles peixes, o peixe comeu vários dos organismos autotróficos. Então, o peixe vai ter uma certa quantidade de mercúrio. Como eu vou comer mais de um peixe, a quantidade de mercúrio dentro de mim vai aumentar em relação aos peixes. Então, eu estou acumulando mercúrio. E, filho, você não urina mercúrio, você não peida mercúrio, você não excreta mercúrio. Então, isso vai acabar se acumulando, especialmente no fígado, beleza? No fígado, nos rins, enfim. Você vai ter um acúmulo de mercúrio dentro do seu organismo. Tranquilo? Bom, então quanto mais alto o nível trófico, maior a concentração do contaminante, beleza? Então, eutrofização é acúmulo de matéria orgânica, magnificação trófica é o acúmulo de um poluente específico ao longo dos níveis tróficos, beleza? Bom, então para essa questão aí, ele fala que considerando o escurecimento das águas, qual seria o impacto imediato? O imediato seria a interrupção do quê? Do processo fotossintético. Então, interrupção da fotossíntese seria inibição da fotossíntese. O nosso gabarito para essa questão é letra C. Tranquilo? Vou dar aquele espaço maroto para você tirar o seu print. Printa aí. Printou? Beleza? Então, a próxima questão 51, tá na tela para você. Bora!
Vamos lá, galera. Questão 51, ela fala sobre um líquido desenvolvido por pesquisadores chamado LCC, que é o líquido de castanha de caju. Esse LCC, ele tem uma composição química similar ao do petróleo. Galera, o que é o petróleo? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são sempre compostos químicos apolares, beleza? Então, com certeza, o LCC ele vai interagir bem com o petróleo, beleza? Então, quando você tem LCC e o petróleo, a gente vai ter a formação de agregados. Isso está sendo informado no enunciado para você, beleza? E aí a gente tem uma certa contaminação de água com petróleo. O que vai acontecer aqui na situação? O petróleo é uma substância apolar, beleza? A água é polar. Vai ter interação entre os dois? Vai, mas é uma interação muito fraca, praticamente desprezível, muito fraquinha. E aí é adicionada essa mistura de petróleo com água, LCC, líquido de castanha de caju, mais algumas partículas magnéticas, né? Nanopartículas magnéticas. E aí o que vai acontecer? Cara, essas nanopartículas e o LCC, eles vão interagir com quem? Cara, se a nanopartícula está junto aqui com o LCC, com certeza os dois têm bastante afinidade. Então, ao LCC, a gente confere o caráter apolar, certo? Então ele vai interagir com a água ou com o petróleo? Ele vai interagir melhor com o petróleo, formando aqueles agregados, formando flocos junto com o petróleo, beleza? Então, a primeira etapa aqui desse processo, a gente já pode se ligar, que é a floculação, beleza? Primeira parte do processo, já formei flocos de petróleo com o LCC e as partículas magnéticas, beleza? Marquinhos, mas por que a água é polar? Ah, eu sabia que você ia perguntar, filhão. É o seguinte, quando você quer determinar a polaridade de uma molécula pequena, o que você faz? Você faz análise do momento de polar resultante. Ficou com dúvida nisso? Tem aula disso no canal, hein? Vou botar um card aqui na tela para você. Então, o hidrogênio aqui, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, o oxigênio puxa elétrons para ele nessa ligação. Aqui a água é uma molécula angular. E o hidrogênio perde também elétron para o oxigênio aqui. Essas duas setas apontam para cima, então a resultante entre as duas é para cima. Tem uma resultante? Tem. Então o momento de polar resultante é diferente de zero. Então nós temos uma molécula polar. Tranquilo? Se ela é uma molécula polar, ela não vai interagir muito bem com o petróleo. Não é que, não, então não interage. Não, interage sim, mas a interação é muito fraca, praticamente desprezível, beleza? Então a gente já fez uma floculação, formei esses flocos de petróleo com LCC. Como é que eu separo depois? Cara, falou em magnetismo, falou em partículas magnéticas, você com certeza vai retirar isso. Por quê? Por separação magnética. Você aplica um campo magnético e aí? Esse LCC com petróleo e partículas magnéticas vai ser atraído, vai sofrer influência desse campo magnético. Então a segunda etapa é a separação magnética. Muito usado também para você separar metais de uma fase sólida. Por exemplo, tem sei lá, areia e limalha de ferro. Se eu boto um ímã, o ímã vai puxar só o ferro e a areia fica lá paradinha dela. Outra, reciclagem. Quando eu boto o ímã, o metal vem para o ímã e aí toda a outra parte orgânica do lixo vai ficar lá, separada do metal. Também posso usar separação magnética na reciclagem, beleza? Então tá aqui. Primeiro eu usei floculação, depois separação magnética. Então o gabarito para essa questão é letra C. Aquela afastada rapidinho para você tirar o seu print. Vai lá, manda ver no printzão. Printou? Beleza, show de bola. Vamos para a próxima questão então. Agora é a questão de número 52. Tá na tela para você. Vamos lá, galera. Questão 52 aí. O lance é o seguinte. A gente falou aí nessa questão sobre a soda cáustica, beleza? Que pode ser usada no desentupimento. É o que você tem naquele produto, Diabo Verde, que você usa em casa para desentupir pia, para desentupir vaso, enfim. Qual é o grande lance? A questão fala que quando você deixa a soda cáustica, ela vai acabar derretendo quando exposta ao ar. E aí, vamos entender esse derretimento? Antes disso, eu queria que você pegasse aqui comigo alguns nomes bacanas de você saber na química inorgânica, né? Alguns nomes, tipo como se fossem apelidos de alguns compostos químicos e alguns produtos e seus respectivos princípios ativos. Quando você tem o ácido muriático é o ácido clorídrico.
beleza? HCl. Sal de frutas, qual é o princípio ativo do eno lá, do sal de fruta? O salzinho de fruta, você tem o bicarbonato de sódio, NaHCO3, que é um sal de hidrólise básica. Então ele vai neutralizar o excesso de acidez estomacal, né, que é causado lá na azia. Eu nunca tive azia, não sei como é que é, mas enfim. Calcário. Calcário, cara, é o carbonato de cálcio. Na verdade, calcário é um minério composto majoritariamente por carbonato de cálcio. A gente tem também a cal virgem. A cal virgem é composta majoritariamente por óxido de cálcio, CaO. E a cal hidratada, você pega essa cal virgem e hidrata, ou seja, acrescenta água a ela. Você tem CaOH2. A cal virgem, o óxido de cálcio, é um óxido de caráter básico. E aí, principal característica dos óxidos básicos, eles, ao serem hidratados, se transformam nas suas respectivas bases, beleza? Então, cal virgem, cal hidratada, hematita. A hematita é um minério composto majoritariamente por óxido férrico, Fe2O3, beleza? O maior percentual aqui, o maior percentual aqui de constituição é do óxido férrico. E por que é férrico e não ferroso? Porque o nóxido ferro, aqui é o número de oxidação, vale mais 3. Tranquilo? Então, é o maior estado de oxidação do ferro, óxido de ferro 3 ou óxido férrico. E aí, por último, porém não menos importante, a soda cáustica. Gente, soda cáustica é o hidróxido de sódio, NaOH, beleza? E aí, quando você tem o NaOH, deixa eu ver, praticamente todos esses compostos que eu coloquei aqui em cima são iônicos, exceto o ácido muriático. Eu tenho hidrogênio ligado a um metal, ligação covalente. Mas aqui para baixo, todos eles são compostos iônicos, beleza? Porque metal ligado a metal. Aqui metal ligado a metal e hidrogênio, metal ligado a metal, metal ligado a metal, enfim, compostos de caráter iônico. Galera, compostos iônicos são altamente higroscópicos. Aí você me pergunta, poxa, Mostrão, mas o que significa esse lance de ser higroscópico? Ser higroscópico, galera, é uma característica dos compostos iônicos que é de absorver água com facilidade. Então, quando você tem, por exemplo, vai no restaurante, hoje em dia a gente já não vê mais isso, né? Mas no restaurante você não coloca arroz dentro daquele potinho de sal. É para quê? Porque quando você coloca o arroz ali dentro, ele vai impedir que o sal dali de dentro absorva muita água. E aí o sal não fica aquele salzinho empelotado. E quando você sacode, ele também ajuda a quebrar aquelas pelotinhas de sal. Mas é porque o sal, o cloreto de sódio, ele também é um composto iônico, então ele também é higroscópico. Então ele vai reter umidade e vai formar aqueles empelotadinhos. Beleza? Por exemplo, pré-treino. Quando você tem um pré-treino mais velho ou creatina velha, a creatina também é um composto muito higroscópico. Ela vai reter água com muita facilidade. Então você vai acabar tendo a formação daquelas pelotinhas dentro do potinho de creatina, beleza? Do pré-treino também. Bom, então compostos iônicos são altamente higroscópicos, absorvem água com facilidade. Então, para a gente quebrar essa questão, qual é a justificativa? O fenômeno de derretimento. Como assim derretimento? A gente tem o NaOH em pastilha, certo? E quando colocar em contato com a água de onde? Da umidade, beleza? A umidade do ar, eu vou acabar tendo NaOH em fase aquosa. E aí você vai ter esse derretimento, tranquilo? Então esse derretimento se deve ao quê? O nosso gabarito aí é a letra A. A absorção da umidade presente no ar atmosférico, beleza? Vou dar aquele espaço esperto para você tirar o seu print. Manda aí. Printou? Beleza? Bora para a próxima questão, questão 55. Vamos lá, galera. Questão 55, para mim, é das questões mais maneiras da prova, hein? Questãozinha bacana. Se liga. Ele fala sobre o nitrato de cálcio, beleza? Então, o nitrato de cálcio não tem aí na questão, não vem no enunciado, a fórmula desse cara, só do íon nitrato, beleza? NO3-. Então, para montar, como é que eu sei que é CaNO3-2? O cálcio não está na família 2A? Então a carga dele é mais 2. Então para matar essa carga do cálcio eu preciso de 2 nitratos. Se ligou? Tranquilo? Bom, mas se eu não tivesse nem a fórmula do nitrato, como é que eu determinaria?
Cara, o nitrato, ele só pode ter vindo do ácido nítrico. Ico vira ato, lembra? Aqui é pro sal, o ânion do sal, e aqui é o ácido de origem, né? Porque todo sal vem de um ácido reagindo com uma base. Então, nítrico significa que você tem um oxiácido de nitrogênio com o seu NOx máximo, seu maior NOx. Como o nitrogênio está na família 5A, o maior NOx dele é mais 5. E aí, quantos oxigênios eu preciso colocar aqui? O oxigênio tem NOx menos 2. Se eu coloco 2, eu não consigo eliminar essa carga. Se eu coloco 3, eu elimino essa carga mais 5. 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 com mais 5, NO3 valendo menos 1. Se eu quisesse voltar para o ácido, era só colocar um H aqui, HNO3. Mas eu não quero, eu quero íon. Então, esse íon aqui é o íon nitrato. Beleza? Então, o nitrato é NO3-, mas isso a questão já informa. E aí, qual o grande lance? Eu tenho uma solução inicialmente a 90 gramas por litro de nitrato de cálcio, de CaNO3,2, beleza? Essa é a concentração de nitrato de cálcio e não de nitrato, tranquilo? É do sal como um todo, o cátion e o ânion juntos. E aí, eu quero preparar num tanque de 5.000 litros uma solução de 9 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Quero preparar uma solução com essa concentração molar. E aí eu quero saber qual é o volume dessa solução aqui que eu vou pegar para fazer essa diluição, beleza? Para poder diluir até os 5.000 litros e achar a solução final, beleza? Como é que eu resolvi essa questão? Cara, eu preferi primeiro achar a molaridade inicial. Calculei a massa molar do nitrato de cálcio, aí é tranquilo, né? 14 do nitrogênio, 16 de cada oxigênio, multiplico por 2 aqui, né? 3 vezes 16 da massa do oxigênio, mais 14, vezes 2, mais 40 da massa do cálcio. Você sabe calcular a massa molar, tranquilo, vai dar 164. Aí a primeira coisa que eu quero fazer é transformar essa concentração inicial em molaridade. Galera, molaridade não é massa sobre massa molar vezes volume? Quando você tem massa sobre volume aqui, massa do soluto sobre volume da solução, isso é o que? A concentração comum. Então, a gente pode escrever aqui uma relação entre molaridade e concentração comum. A concentração molar vai ser a concentração comum dividida pela massa molar do soluto. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui é a molaridade do CaNO3,2 vai ser, deixa eu subir aqui, a molaridade desse cara vai ser a concentração comum inicial, que é essa aqui em cima, 90 gramas por litro. Olha as unidades, hein? Dividido por massa molar, 164 gramas por mol. Ó, grama vai embora com grama, mol sobe, mol por litro. Essa concentração nossa vai dar aproximadamente 0,55 molar, ou seja, 0,55 mols por litro de nitrato de cálcio. Então, a molaridade do CaNO3,2 é igual a aproximadamente 0,55 mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1, tanto faz, beleza? Essa é a molaridade do nitrato de cálcio. O pior é que se você prosseguir fazendo as contas com esse valor, você vai achar um resultado. Mas não é esse o resultado correto. Você tem que se ligar que ele quer a concentração de nitrato na parada. Ele especifica uma concentração aqui, a molaridade final é do NO3 menos. É para nitrato e não para nitrato de cálcio. Aqui eu tenho uma concentração relativa ao quê? Nitrato de cálcio. Então tem que descobrir qual é a concentração de nitrato apenas relativa a esse 0,55. Então é o segundo passo da nossa resolução. Bora lá. Vou descobrir a concentração do íon nitrato. Para isso eu preciso fazer a dissociação desse composto iônico, CaNO3,2 em fase aquosa, vai acabar lá em água, né? Se dissociando em cálcio 2+, em fase aquosa, mais mais 2 mols de NO3- em fase aquosa. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Na verdade, galera, aqui a proporção é de quanto? É de 1 para 1 para 2. Então seria o seguinte, ó, vou pegar essa caneta aqui e vou fazer como se ela fosse o CaNO3,2, beleza? Ó, tá aqui, ó, essa canetinha. Beleza? Essa caneta é o CaNO3,2. A cada um de CaNO3,2, quando todo mundo se separa, eu formo 1 de cálcio e 2 de nitrato. Tranquilo? Então a proporção é de 1 para 1
para 2. Então, para cada nitrato de cálcio que se separa, você forma um cálcio e 2 íons nitrato. Então, como é que vai ficar o esquema da concentração aqui? Se aqui fosse 1 mol por litro desse cara, quando ele se dissociasse, eu teria 1 mol por litro de cálcio e 2 mols por litro de NO3-, mantendo aí a proporção estequiométrica. Então, a nossa quantidade inicial de nitrato de cálcio era de 0,55 mol por litro, certo? Só que esse 0,55 vai se dissociar, tudo bem? Quando ele se dissocia, ele se transforma em cálcio e em nitrato. Aqui a proporção é de 1 para 1, então 0,55 de cálcio. 1 para 2, 1,1 mol por litro de nitrato, beleza? Então, por que aqui é 0,55? Eu mantive a proporção de 1 para 1. E aqui eu multipliquei por 2, mantive a proporção de 1 para 2. Tudo bem? GG? Tranquilo, GG é joinha, joinha. Então, GG, tranquilo? Beleza. Então, a concentração de nitrato, a gente assume aqui, concentração de NO3-, que é o que interessa pra gente, é igual a 1,1 mol por litro. Essa é a concentração de nitrato naquela solução inicial. Vou botar até um izinho aqui embaixo para você não se confundir, beleza? Show. Achei a concentração inicial de nitrato, agora eu tenho que fazer o quê? Cair dentro da diluição. A questãozinha um pouquinho mais trabalhosa. Vamos lá, como é que eu faço essa diluição, gente? Diluição, a gente usa a seguinte fórmula. Eu sei que a molaridade da solução inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final, beleza? Tem aula de diluição de soluções lá no canal também. Então, eu vou colocar um card aí na tela para você. Estou anotando aqui, eu tenho que colocar um card na aula. Vamos lá, vou colocar diluição de soluções aqui para vocês, beleza? Não esquece, tem lá no canal. Uma das primeiras aulas, inclusive, que eu coloquei lá, foi o primeiro bloco mesmo que a gente colocou de aula. Então, diluição, preparo da solução final, vamos lá. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Primeiro vamos organizar nossos dados. Qual é a molaridade inicial? A concentração inicial de nitrato é 1,1 mol por litro. Vou colocar aqui, vamos compilar esses dados. Molaridade inicial, 1,1 mol por litro de nitrato, beleza? O volume da solução inicial, eu não sei, eu quero saber quanto dessa solução eu vou pegar para poder preparar a solução final. A molaridade final, eu desejo obter uma solução 0,009, então 9 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E o volume final é o volume do tanque, 5.000 litros, ou seja, 5 vezes 10 a 3 litros. Beleza? Tá aí. Molaridade inicial, molaridade final, volume inicial que eu quero descobrir e volume final. Então, fazendo a diluição, a gente vai ter, molaridade inicial vezes volume inicial. Molaridade inicial, 1,1 mol por litro vezes volume inicial, que é o que a gente quer descobrir. Isso é igual a 9 vezes 10 a menos 3 mol por litro vezes 5 vezes 10 a terceira litro. Tudo bem? Então, de cara, vamos às unidades? Mol por litro já vai embora com mol por litro aqui. Beleza? Dá para fazer outro corte aqui também. 10 a menos 3 multiplicado por 10 a 3 dá 10 a 0, que é igual a 1. Beleza? 5 vezes 9, 45. Então, o nosso volume inicial, vou fazer direto aqui, o VI, é igual a 45 dividido por, passo 1,1 para cá dividindo, 45 dividido por 1,1, 45. Aqui o resultado final vai sair em litro, né? Eu já cortei as unidades. Isso aqui é igual a quanto, galera? 45 dividido por 1,1 dá mais ou menos 40,9 litros, que a gente aproxima aí dentro das nossas alternativas para 41 litros. E aí 41 litros é o que a gente encontra de gabarito aí na letra B. Tranquilaço? Uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Vou dar aquele espaço para você tirar o seu print. Vai lá, printa aí. Printou? Beleza? Galera, então até a próxima aula. A parte 1 já foi e no próximo vídeo eu venho com a parte 2 para vocês. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal. Tá aparecendo aqui o cardzinho para você se inscrever. Não esquece. Ajuda muito no canal. Deixe seu like aí e, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!